Olá, tudo bem? Deixa eu me apresentar para vocês. Olha, eu sou a professora Lenária, especialista em psicopedagogia e eu faço parte desse centro de educação. E hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouco sobre educação em movimento corporal. Olha só, essa é uma disciplina que é bastante interativa, tá? No nível de educação infantil, ela permeia toda a educação infantil. Não existe infância sem movimento corporal, tá certo? Olha só, dentro da educação, quando a gente fala em movimento corporal, o que nós temos? A educação, ela envolve o indivíduo como um todo, observando todo o contexto social, psicomotor, então entra a família, entra a questão social, a questão profissional, a questão familiar. E aí, dentro dessas organizações, existem as manifestações culturais. E essas manifestações culturais, elas estão conosco, tá? Nos permeando de alguns movimentos, de algumas ações, alguns costumes, e que por conseguinte, o que vai acontecer? Isso vai agregar algum conhecimento, seja um conhecimento motor, conhecimento cognitivo. Então, durante a educação infantil, existe uma infinidade de informações que elas são recebidas, tá? E a partir do corpo, desse movimento corporal. O movimento corporal, ele é primordial para o desenvolvimento da criança, dentro desse processo de ensino-aprendizagem. Mas como assim? Toda criança, ela parte da experiência que ela tem, com o seu mundo, com o que está ao seu redor. Então, ela experiencia os seus próprios movimentos, o próprio espaço, conhecendo, dialogando com os outros coleguinhas. Olha esse pensamento aqui, ele diz o seguinte, que o corpo é o primeiro instrumento utilizado pela criança quando ela quer estabelecer uma relação com o mundo. O engatear, porque ela quer pegar algo que está próximo, levar à boca, ou ouvir aquele som diferente de um chocalho, a percepções de texturas diferentes. Então, tudo isso tem a ver com o corpo, com o movimento do corpo, com a aprendizagem, que é o que essa disciplina traz para a gente, e o que a gente vai estudar nesses próximos minutos. Então, a expressão corporal, por sua vez, ela facilita toda essa aquisição de conhecimentos e substitui muitos símbolos da comunicação. O corpo e o movimento. O que eu tenho no corpo e no movimento? O descobrimento do meu corpo dentro da educação infantil é justificado, como eu já falei para vocês, a partir dessas observações, onde eu estou me conhecendo e conhecendo o outro. Tá? Isso desde muito cedo. Então, essas observações da criança, ela é feita a partir do seu próprio corpo e vai estabelecer uma relação muito forte com o movimento que pertence ao indivíduo em sua totalidade, revelando o quê? Revelando os sentimentos, as emoções, Você não tem a mesma feição no seu rosto quando você está triste. Até o sorriso que você tenta fazer não sai da mesma maneira, não é verdade? Os movimentos, o movimento ele fica mais brusco, Então tudo muda, tudo no indivíduo é modificado a partir dessa questão do movimento e do corpo. Mas o que é que vem a ser de fato esse movimento corporal? A gente falou sobre movimento corporal, sobre o conceito da educação, esse movimento corporal dentro da educação, o que ele facilita para essa aprendizagem. Mas de fato, quando eu penso em movimento corporal, o que significa? O que eu tenho de conceito? Olha só, gente, o movimento corporal é a prática, essencial do nosso corpo, tá bom? Para o desenvolvimento integral de toda criança. Então, o movimento corporal, ele acompanha todos. Ele é o movimento do braço, é o movimento da perna, o movimento do pescoço, da cabeça, do tronco. E esse movimento, ele pode ser um movimento
onde eu possa seguir um segmento, um planejamento ou mesmo um movimento aleatório, quando a criança aprende a andar, uma criança aprende a jogar um futebol, não é? Quando ela pega no lápis, que já é um movimento coordenado, de uma coordenação motora mais fina. Então é o movimento corporal no sentido amplo. Então o movimento corporal é a prática essencial para o desenvolvimento integral da criança, porque é na vivência desse movimento do corpo, do correr, do equilíbrio, do pular, do saltar, da pega do lápis, da pintura, tá bom? Que as crianças vão poder se desenvolver. Elas vão desenvolver várias áreas de conhecimento através desse movimento corporal. E não esqueçam, o movimento corporal ele pode tanto ser sistematizado, tá bom? Por algum professor, dentro de algum ambiente, a partir do momento que ele é planejado. Ou ele também pode ser feito de uma forma mais lúdica. Olha só, eu tenho aqui duas imagens, tá bom? Essas crianças aqui, elas estão brincando em uma quadra, dentro de bambolês. Então, deve haver um professor de educação física, um professor de recreação. Então, essa atividade aqui é uma atividade motora, mas mais sistematizada. Ela foi pensada de uma maneira que desenvolvesse alguma aprendizagem nessas crianças. Essa outra atividade é uma atividade também de movimento corporal, mas ela já é uma atividade mais lúdica, né? A professora está cantando, as crianças dançando ao redor da cadeirinha para sentar. Também existe desenvolvimento corporal, existe aprendizagem aqui, só que menos sistematizado, porque é um momento mais livre, mais solto. Mas as crianças, não esqueçam, elas aprendem também nesses momentos, porque elas aprendem imitando os comportamentos. Olha só, a realização do movimento corporal na educação infantil, ela deve ser conciliada com os aspectos físicos, psicológicos, o intelectual e o social da criança. Então ela tem, não é, todo um aspecto a ser trabalhado. Meu movimento corporal, tá? Ele vai ser conciliado com o meu estado físico, se hoje eu estou muito cansado, se eu estou muito alegre, se eu estou afim, se eu não estou. Então tudo isso vai acarretar numa consequência para esse desenvolvimento corporal. E qual é a importância, gente, desse desenvolvimento corporal? Já pararam alguns minutos para pensar? Hoje a gente está aqui, todo mundo consegue ficar em pé, não é? Movimentar a mãozinha, o pescoço, levar a comida à própria boca, mas algumas pessoas não conseguem. Talvez a gente já tenha esquecido o quão difícil foi. Já tivemos que comer na boca dada por alguém, alguém já nos deu banho, já nos ajudou. Enquanto não havíamos adquirido tal conhecimento, não é verdade? Então tudo é aprendido. E a infância aqui é a fase mais importante dentro desse movimento corporal. Porque o movimento corporal nasce conosco. Nós estamos aqui predispostos a vivenciar, não é, todos esses movimentos corporais e aprender adquirindo. Então, os movimentos são de grande importância biológica, psicológica e social, porque eles são fundamentais para a aprendizagem do desenvolvimento humano. Porque o movimento ele é fundamental para a construção da autonomia. Olha como a gente já está autônomo, não é? A gente vai aos lugares que quer, com as nossas próprias pernas, a gente escreve o que quer, a gente come o que quer com as nossas próprias mãos. Quanto à independência, não é verdade? Então o movimento ele é fundamental para a construção da autonomia, já que ele contribui para o domínio dessas habilidades motoras que a criança ela desenvolve ao longo da sua primeira infância. Normalmente as crianças de 3 anos de idade elas estão adquirindo uma habilidade motora, não é? Elas chegam à pré-escola aos 3 anos de idade, algumas ainda usam fraldas, não é verdade?
E aí elas vão conhecer o próprio corpo, os movimentos do corpo, elas vão deixando de utilizar a fralda, elas vão ganhando autonomia. No momento das atividades lá na quadra, elas já não ficam tão dependentes de um adulto, não é? Elas já conseguem correr com mais facilidade sem perder o equilíbrio, porque até os 2 anos esse equilíbrio ainda não está muito bem estabelecido. Então, a partir dos 3 anos, a gente já está programando atividades para que a gente possa observar esse equilíbrio, esse correr, o quicar da bola. Por quê? Porque o movimento é fundamental para a construção da autonomia dessas crianças, para as habilidades motoras que elas devem adquirir ao longo de suas vidas. Não é verdade? Então, o corpo infantil ele é um elemento chave no que diz respeito ao contato com a realidade exterior. Então, o nosso corpo ele vai nos dar, não é? Fazer essa ligação com essa vivência, com esse movimento que nós vamos adquirir. Todas essas habilidades, ok? Olha só. Então, voltando, o corpo infantil é um elemento chave no que diz respeito ao quê? Ao contato com a realidade exterior, que é o mundo que nos cerca. É o correr no parquinho, é empinar a pipa, não é? É o banho na piscina, o pular na piscina. Então, é tudo que está à nossa volta. O pensamento lógico a partir da vivência concreta e prévia da ação corporal. Assim, o movimento é visto como facilitador do processo de desenvolvimento cognitivo da criança, ou seja, ele facilita o pensamento, a construção do pensamento dessa criança, porque é como se fosse uma engrenagem, sabe? Uma peça acoplada à outra. Então, esse movimento corporal vai facilitar o desenvolvimento cognitivo da criança. Por quê? Porque ele vai experienciar, ele vai vivenciar tais comportamentos. Eu não posso vivenciar o correr se eu não correr. Eu tenho que pôr na prática e a partir desse correr eu posso cair, eu posso não cair. Em alguns momentos eu posso perder o equilíbrio, mas eu também vou descobrir como eu posso tentar me equilibrar. E isso é através da vivência. Não esqueça, é a vivência quem vai fortalecer, quem vai desenvolver, colaborar no processo cognitivo da criança, interligando-se com o seu aprimoramento motor e afetivo. Olha que legal, não é? Olha aqui. Esse outro nosso slide, ele fala sobre mais precisamente, mais aprofundadamente sobre o movimento e a aprendizagem. O que é que ele diz pra gente, né? Que o movimento e a sua aprendizagem, eles levam as crianças a desenvolver várias coisas. E aqui eu fui elencando uma por uma, tá? Existem bem mais coisas, mas eu coloquei as principais, não é? Ele vai levar as crianças a desenvolver as habilidades motoras, tá? Tanto a fina como a ampla, né? Que leva a criança a aprender a conhecer o seu próprio corpo, a se movimentar expressivamente, um saber corporal que inclui dimensões de movimento, desde as funções que indiquem afetividade, que você consiga demonstrar com o movimento algum carinho, não é? Uma reação negativa com o seu próprio corpo, trocas afetivas, a comunicação e a expressão de ideias, a exploração do mundo físico, o conhecimento do espaço, dobra para a direita, dobra para a esquerda, à sua frente, atrás, não é? Conhecimento do espaço, a apropriação da imagem do seu próprio corpo, levantar a mãozinha direita, a mãozinha esquerda, girar o pescocinho, a percepção rítmica, aqui ó, é movimento, a estimulação a reações novas, através de jogos corporais. Que tipo de jogo? A capoeira é um jogo corporal, o vôlei, né? As danças. Então a gente tem uma diversificação muito grande dessas percepções corporais, tá bom? E dessa aprendizagem. Essas habilidades motoras finas no desenho, na pintura, na modelagem, na escultura, no recorte, não é verdade? Na colagem e nas atividades de escrita. Então, quando eu falo em movimento, aprendizagem em movimento, eu tenho um mundo muito
muito amplo. Então vai do recorte da figura, da pintura do espaço menor, do espaço maior, pelo controle do movimento da mão, pular com a perninha só, a brincadeira da amarelinha, tudo isso é movimento. A gente não pode pensar somente no movimento na hora da recreação. Não é? A gente tem movimento o tempo todo, dentro da sala de aula e fora da sala de aula. Agora eu pergunto aí para vocês, olha só, o que nós podemos usar para estar trabalhando, não é, o movimento com as crianças? É simplesmente deixar correr? Ou então, não, eu tenho que ter um material muito elaborado para que eu possa levar esse movimento para as crianças na minha sala? Será? Vamos descobrir, tá? Olha só, os materiais que colaboram para as experiências motoras, eles podem incluir inúmeras coisas. O túnel para a criança percorrer. Gente, esse túnel pode ser feito de tecido, de uma malha, de um tipo de chita, um túnel de pneu, olha só, um túnel emborrachado, não é? A gente pode utilizar caixas de madeira. A gente pode utilizar materiais onde as crianças possam entrar, instrumentos musicais, geradores de som, bandinhas, chocalhos com garrafinha PET e colocar sementes, tá bom? Para fazer um sonzinho e eles estarem movimentando e trabalhando o ritmo, cordas, bastões, banco, eles podem andar em cima do banco trabalhando o equilíbrio corporal, os sacos de diversos tamanhos para que eles possam pular e fazer uma corrida de saco. Isso também ajuda no desenvolvimento do movimento corporal, tá bom? Tijolos, espelhos, papéis de todos os tamanhos e formatos para trabalhar o recorte. Recortou a imagem mais pequena, uma imagem maior, tá? Para estar trabalhando a motricidade dessa criança. Elásticos, hidrocores, canetas, giz. Então, existe uma infinidade de material, tá? Que eu posso estar levando para a minha sala de aula, para o momento de uma recreação, de uma atividade mais livre e observar como está o movimento dessa criança, tá? Às vezes, eu tenho uma criança que não gosta de pintar. Mas será se ela só não gosta de pintar porque a sua mão dói, porque cansa, ou porque ela não tem ainda esse movimento, ela não se apropriou ainda corretamente desse movimento? Será se a pega do lápis está correta? Então eu posso estar observando essa questão desse movimento, tá bom? Enfim, estimular as atividades corporais para além da sala de aula. O que acontece? Vai auxiliar os alunos a vencer melhor os desafios, tanto na leitura quanto da escrita, porque eles vão se sentir mais seguros, porque eles vão ter mais autonomia, vão ter o conhecimento do seu próprio corpo, daquele ambiente onde eles convivem e vão ter mais segurança, né? E isso vai chegar aqui, tá bom? Na leitura e na escrita. Lembrando que nós estamos aqui, o ensino infantil, a pedagogia está, porque nós começamos a ler imagens, não é? Nós podemos narrar e isso vai contribuir, né, para que chegue ao fim de uma leitura e de uma codificação de um texto efetivamente. Esse processo começa bem aqui. Vamos passar para o próximo. Então, portanto, o que a gente vai concluir, tá? Estimular as atividades corporais para além da sala de aula vai auxiliar os alunos a vencer melhor o desafio da leitura e da escrita, como eu falei para vocês. A gente pode destacar, não é, o fato que as brincadeiras e os jogos são importantes no mundo da fantasia da criança, tornando possível transcender o mundo imediatamente disponível e diretamente perceptível. O que seria isso? Transpor, ele ir além. A partir daquilo que ele vivencia, ele pensar em algo a mais, a partir daquele pensamento, de algo que ele vivenciou, ele vai poder elaborar e construir o seu próprio pensamento, a sua própria percepção daquilo que ele vivenciou. A minha percepção é diferente da de vocês. Por quê? Porque vocês tiveram vivências, experiências de vida diferentes da minha. A partir desse momento, se nós somos colocados no mesmo ambiente, com o mesmo estímulo,
Provavelmente, não é, a sua resposta a esse estímulo será diferente da minha, por conta das nossas vivências que foram diferenciadas, certo? E aí, o mundo, ele é perceptível das pessoas, é sempre um mundo, significativo. Isto é sempre um mundo interpretado por alguém, singular, subjetivo, tal como é escrita. Ou seja, suas percepções são só suas, porque suas vivências, suas experiências também. Então, a atitude da escola frente à espontaneidade desse movimento de cada criança, ela vai influenciar, tá, fortemente nesse processo de aprendizagem. Já imaginou uma criança que é travada o tempo todo? A criança quer se levantar, senta, menino. A criança está dançando, para, menino. Onde você corta essa criança constantemente. É claro que ela vai se sentir uma criança insegura, ela vai ter medo de tentar, ela não vai conseguir fazer as suas próprias observações, nem mesmo do seu próprio corpo, tá bom? Então a escola, ela trabalha esse desenvolvimento, tanto motor, psicomotor, tentando contribuir para um melhor aprendizado, para que, com o passar do tempo, dentro desse ensino infantil, as crianças possam avançar e a cada fase possam adquirir habilidades diferentes, positivas, que vão fomentar aqui num bom aprendizado. Olha só, de uma forma mais concreta e mais sistematizada, quando eu falo do movimento e da educação, eu posso falar da atividade física, no aspecto de exercício físico, não é? A gente tem na educação infantil a recreação, que é o que a gente conhece como exercício físico. Essa atividade física, ela também é muito necessária, ela vai ser mais sistematizada. Mas por quê? Porque ela vai trabalhar mais o aspecto mesmo fisiológico, tá? Mas também não deixa de estar contribuindo para o desenvolvimento mental, emocional do ser humano. E principalmente da criança. A gente, quando tem uma atividade física, movimento do corpo constante, a gente consegue dormir melhor, a gente tem as nossas taxas, não é, diferenciadas, a gente tem o corpo, querendo ou não, contribuir para um corpo melhor, então melhora em tudo, não é? Então, o exercício físico, ele estimula a respiração, a circulação, o aparelho digestivo, ele fortalece os nossos ossos, os nossos músculos e aumenta a capacidade física em geral, então dando ao corpo um pleno desenvolvimento. Então, a atividade física sistematizada, ela traz tudo isso como ganho. Imagina isso para todos nós. Imagina para uma criança que está no seu período de crescimento, que está aprendendo, que está crescendo, evoluindo cada dia mais. Quanto ganhos a gente não tem, não é? Com o movimento corporal, com a atividade física, com esses movimentos todos muito sistematizados para que a gente alcance esse pleno desenvolvimento. E aí, eu venho agora com essa diferença aí, a diferença entre linguagem corporal e movimento. Já se perguntaram se realmente existe essa diferença? Eu acho que existe. Olha só, se eu ficar assim, eu estou expressando através de uma linguagem corporal, de um gesto, um sentimento de negação, não é? E o movimento? Tinha movimento? Tinha, eu sacudia a cabeça negando. Mas eu posso deixar de ter uma linguagem corporal e ter somente o movimento, não é? Então, olha só, a linguagem corporal, ela é bem ampla. Corresponde a todos os movimentos gestuais, os gestos, e de postura, tá? O próprio movimento do esqueleto, que fazem com que a comunicação seja mais efetiva, que de fato ela chegue com as duas coisas, com a linguagem corporal, com o movimento, e que traga essa carga por completo.
que geralmente é utilizada para auxiliar na comunicação verbal, porém ela deve se tomar cuidado, pois muitas vezes a boca diz uma coisa e o corpo fala completamente outra. Já passaram por alguma situação assim, onde você está muito triste, onde o aspecto do seu corpo, a sua fisionomia demonstra sua tristeza e mesmo assim você diz que não? Isso daqui, tá bom? A boca está dizendo uma coisa, mas o corpo está transparecendo completamente outra. E isso é normal do próprio indivíduo. Às vezes o nosso corpo, ele não colabora para aquilo que o teu cognitivo quer passar para as outras pessoas, tá? Mesmo você dizendo, as pessoas conseguem observar através da sua fisionomia, dessa sua linguagem corporal, que não é bem aquilo que você está querendo dizer. Olha só, e a respeito da educação física? As atividades físicas, não é? Aquelas atividades físicas onde a gente tem o jogo de futebol, a gente tem a queimada, a gente tem o vôlei, a gente tem as corridas no saco, não é? A gente tem percursos, a gente tem inúmeras atividades. Hoje em dia, a gente acha até atividades de percurso para as crianças, aí por aí nas academias, para estar trabalhando esse movimento corporal, para estar tirando a agitação, né, para que as crianças se concentrem mais. Então, cada dia mais esse espaço está crescendo, evoluindo muito. E eles estão ganhando bastante espaço, já é muito procurado nas academias, não é? Atividades voltadas para a criança, mesmo na infância. Então, dentro da escola, a atividade física, elas são voltadas a proporcionar, tá, de uma forma orientada e lúdica, não é? Não pode perder esse intuito da brincadeira. A gente está trabalhando o corpo, está trabalhando a mente, mas também nós estamos brincando. É nessa brincadeira onde as crianças, elas conseguem ficar, onde a gente consegue prender a atenção delas. Elas não veem como algo sistematizado, apesar de ser. Por conta das brincadeiras, de estarem com os amigos, de correr atrás da bola, da competição entre os grupos. Então, eles interagem tanto que eles esquecem dessa sistematização. Só colhem os frutos, não é verdade? Olha só, então, essas atividades, elas carregam consigo valores educativos que interferem diretamente no processo de desenvolvimento, tá bom? Motor, na conscientização corporal, tá? E cultural, não é? Tem gente que tem que ter aquele joguinho no final de semana, que gosta daquela atividade física tantas vezes por semana, o filho que vai para o judô, que vai para a natação, que faz balé. Então, algumas crianças, elas já são desde pequena muito ligadas a algumas atividades físicas, mas por conta mesmo de ser um momento bastante prazeroso. As meninas adoram fazer balé e os meninos futebol. Então, olha só, tais abordagens pedagógicas ocupam lugar de destaque quando comprometidas com a educação psicomotora da criança, uma vez, tá, que estas dificilmente rejeitam as atividades físicas que envolvem o brincar, não é? Então, por que eu não posso abandonar o lúdico? Porque as crianças, elas, em momento algum, elas vão rejeitar esse momento da brincadeira, tá? Então, que é tão valorizado nessa fase. E aí eu tenho uma outra citação, que ela diz o quê? A educação psicomotora na infância deve facilitar o confronto com o meio escolar, com a finalidade de oportunizar por meio do jogo, ajustes individuais e coletivos em relação a outras crianças. Então, o movimento corporal, ele me permite todo um reajuste social, tá? Daquele espaço onde eu convivo. Ele me permite o crescimento do lado afetivo, cognitivo, fisiológico do nosso próprio corpo. E olha só, gente, retomando o nosso pensamento. Educação física, corpo e movimento. Nós estávamos falando sobre a atividade física, não é? De uma maneira mais sistematizada. Aquela que você faz na academia,
quando você vai à natação, a criança que vai ao judô, a escolinha de futebol, o balé. Mas a gente também tem a recreação e a atividade física da escola. Todas elas estão no circuito de um processo bastante significativo, né, dentro da educação dessas crianças, porque elas promovem coisas muito positivas, não é? E aí eu tenho aqui outros exemplos, tá? Aqui de uma recreação. Lembra que eu falei dos túneis? O que a gente poderia utilizar? Olha aqui, ela utilizou o bambolê, ela abriu e fez túneis para as crianças baixarem, passar por dentro, tá bom? Tipo um percurso. E aqui eles estão trabalhando o equilíbrio. Tudo isso na educação infantil, dá para fazer até com os maiores, que eles gostam bastante. Então, a educação física é uma atividade muito dinâmica. Não existe atividade física, não é? A atividade física para as crianças é tudo que tem a ver com o mundo. Vocês já viram uma criança parada? Somente se estiver doente. A gente sabe que as crianças não param. A gente utiliza até dessas atividades físicas para manter um certo controle dos ânimos quando eles estão muito agitados. É bom que a gente leve para o pátio, né, para a quadra, brinque, corram, aquele momento para que eles dispersem toda aquela agitação e a gente possa promover dentro da sala de aula, não é, um conteúdo, explorar ele de uma forma mais significativa. Então, a atividade física é dinâmica, ela contribui na formação ampla dos sujeitos, em seu aspecto social, bem como no desenvolvimento do seu lado individual, através de oportunidades lúdicas que proporcionam equilíbrio entre corpo, mente e espaço. Né? Então, é de suma importância o movimento, tá, dentro da educação infantil. Não existe educação infantil sem movimento corporal, não existe infância sem movimento corporal. Mesmo as crianças que não frequentam a escola, que não frequentam o judô, o futebol, o balé, que não têm essa educação física de uma maneira mais sistematizada, elas estão trabalhando o movimento corporal. Quando elas vão fazer uma caminhada, quando a mamãe já ensinou os primeiros passos, quando ela já pega lá naquele copo para tomar o seu suco. E aos poucos ela vai evoluindo. Ela já vai banhando o sol, lavando o cabelo, já faz alguns passinhos de dança em casa, né? Já joga com alguns colegas, já pinta alguma coisa. Então nós temos que estar observando, né, dentro desses contextos, o que essa criança consegue. Ah, meu filho não consegue pular de uma perna só. Ele não mantém o equilíbrio. A professora na sala de aula, o João não tem tonicidade na mão para pintar. É a força para ficar marcado o risco. Então, a partir daquela sua observação, desses movimentos corporais, que são amplos, você pode estar chamando um outro profissional para que possa contribuir com você dentro do desenvolvimento dessas crianças. Então, o olhar do professor dentro da sala de aula é de suma importância, entre todos os aspectos, principalmente dentro do desenvolvimento, não é? Do desenvolvimento corporal, dentro dessa educação dos movimentos, porque a partir deles, como nós vimos aqui nessa disciplina, que as crianças vão deslanchar em todos os outros processos. Processo da educação motora, da educação afetiva, a noção do espaço, do próprio corpo. Então, são coisas que estão interligadas, tá bom? Então, elas estão juntas, como eu falei no início, dentro de uma engrenagem onde uma precisa da outra. Eu estou na escola, eu vou aprender a colocar no meu nome, eu preciso do movimento, da coordenação motora. Eu vou aprender a recortar, o recorte, eu preciso da coordenação motora. Direita e esquerda, eu preciso da coordenação motora, do movimento, noção de espaço, conhecer o ambiente onde eu estou. Né? Então, são coisas que estão no nosso dia a dia e ao momento que eu levo para a sala de aula, eu consigo trabalhá-las de maneira mais significativa e com muito mais relevância, observando o que essas crianças conseguem e não conseguem, me planejando quando elas não conseguirem, para estar trabalhando essas habilidades com essas crianças. Eu tenho uma criança que não pega
na tesoura corretamente. Então, eu vou observar a pega dessa criança na tesoura. A partir daquela observação, eu vou olhar que tipo de atividade eu posso fazer para que ela segure a tesoura de maneira correta. Eu tenho uma criança que não consegue correr atrás da bola corretamente, ela se joga. Então eu vou conversar com a professora lá da atividade física da recreação. Olha, o que a gente pode estar fazendo? O João não está correndo corretamente, você já observou? Olha a postura, olha como ele senta. Então são observações, tá bom? Que a gente pode estar fazendo e conversando com os outros profissionais, não é? Com os pais, que às vezes, não é? Elas retardam alguns desenvolvimentos, atrapalham esse processo de desenvolvimento da nossa própria sala de aula. Porque muitas vezes não querem brincar, ficam irritados porque não conseguem, tá bom? Cansados demais, às vezes a criança está com algum problema fisiológico, né? E essa criança não consegue correr, termina também atrapalhando esse desenvolvimento dessa aprendizagem lá dentro da nossa sala de aula. Então, observem, é o olhar de vocês enquanto profissionais que vai trazer, não é, uma boa desenvoltura dentro desse processo de aprendizagem. E aí, olha só, o que eu tenho aqui? O movimento corporal, tá? Ele está dentro desse documento, é um documento nacional, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, tá bom? Está sendo bastante comentado, os livros, os planejamentos de todas as escolas, do ensino infantil, estão seguindo a BNCC. Então, o movimento corporal, ele é um campo de experiência desse documento. Tenham curiosidade, pesquisem na internet, BNCC, desenvolvimento infantil, vocês vão achar. É bom ler e aprofundar um pouquinho, nem que seja por curiosidade, tá bom? Então, olha só, o movimento corporal existe aqui, ó, dentro desse campo das experiências. Lembra que eu venho falando durante toda a aula que tem que experienciar, que tem que vivenciar? Então, é isso, ó. Corpo, gestos e movimentos. É o campo de experiência e ele está na BNCC com esse nome. E o que ele fala pra gente? Olha só, isso aqui tá resumidinho, lá tá completo, muito bem detalhado, o que cada idade tem que proporcionar às crianças. É um documento maravilhoso. Espero que vocês pesquisem, vão gostar. Olha só, ele expõe a utilização de tudo que compõe o corpo, como os próprios sentidos, o olfato, o paladar, o teto, a audição, porque eles também nos fazem aprender e vivenciar e fazem parte do nosso próprio corpo. Os gestos, os movimentos impulsivos ou intencionais, tá bom? Coordenados ou espontâneos. Olha só, então isso aqui está dentro da BNCC, tá? Que é o documento que nós temos hoje, primordial, para nos guiar, tá certo? Olha, essa nossa disciplina é uma disciplina bastante rica, é uma disciplina de experiências, de vivências, de observações. Você, enquanto profissional, não é, tem a responsabilidade de observar e planejar dentro daquilo que você está vendo como necessário. Então, tenha um olhar profissional, gente. Vamos buscar, vamos fazer leituras e meu muito obrigada. Só que eu ainda tenho algo. A nossa atividade, ó, olha só, para a gente encerrar a nossa disciplina, vou deixar para vocês aqui uma atividade. É uma atividade prática, tá bom? Onde vocês vão exemplificar. Esse exemplificar é contextualizando, dizendo onde de fato isso acontece. No momento da rodinha, eu levo as crianças para brincar, faço a rodinha no parque da minha escola, onde as crianças vão brincar e eu vou observar esse comportamento, onde eu planejo uma brincadeira de amarelinha para trabalhar os números, não é? E a coordenação motora dessas crianças, o equilíbrio. Então, vocês vão contextualizar como atividade que fazem parte da rotina escolar das crianças e que permitem a aprendizagem através do movimento corporal. Como eu citei aqui, não é?
eu vou levar as crianças do infantil 3, as crianças de 3 anos de idade, para brincar de amarelinha, trabalhando os números. Então, eles vão fazer o reconhecimento dos números, né? E uma atividade de movimento corporal, porque eles vão pular a amarelinha. Ou eu posso estar trabalhando as cores, não é? Para o infantil 2 anos de idade, e fazendo o movimento corporal. Então, fica muito amplo, quero ver a imaginação de vocês, eu quero que vocês exemplifiquem, realmente contextualizando. A gente tem as contações de história, a gente tem os teatros, a gente tem inúmeras atividades de movimento corporal dentro dessa rotina escolar. Pesquisem, vão achar muita coisa interessante e aí eu quero ver o feedback de vocês, tá bom? Um forte abraço, gente! Tchau!